21 anos longe de casa. 21 anos que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. E hoje eu estou preparada para contar para vocês aqui em forma de vídeo tudo o que está se passando. Uma das perguntas que eu mais recebi até hoje é por que eu nunca mais voltei para o Brasil depois que vim aqui para os Estados Unidos. Essa semana foi uma semana extremamente conturbada e cheia de emoções na minha vida. Uma semana em que eu achei que um grande sonho ia se realizar. E eu levei, mais uma vez, um balde de água fria. Vamos começar do começo, né? Há 21 anos atrás, eu era uma pessoa normal que vivia sua vida mediana no Brasil e conheceu uma pessoa pela internet. Eu estava passando por uma situação complicada, tinha me divorciado, tinha um trabalho, mas não tinha muita coisa. Conheci essa pessoa pela internet, em 3 meses eu larguei tudo e vim para os Estados Unidos atrás de um amor. Lembrando que eu nunca tive o sonho americano, tanto que nas minhas aulas de inglês no Brasil, eu fazia as unhas, eu dormia, porque na minha cabeça naquela época, para que falar inglês? Eu estou no Brasil aqui, a gente fala português e está tudo certo. Deus leva a gente por caminhos que a gente não imagina, né? Cheguei aqui com a mala, a cara e a coragem. Naquela época, eu tinha somente uma mala e muita disposição, muita vontade de viver aquele amor. Um mês depois, a minha bagagem aumentou e eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu fui engolida pelo tempo, pelo trabalho, pelas emoções e eu fui ficando. A minha filha ficou no Brasil 10 anos distante de mim. E naquela época, o meu sonho maior era simplesmente trazer a minha filha, poder tirar uma carteira de motorista, ter uma permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Esse primeiro sonho eu consegui realizar depois de alguns anos aqui. Só que os sonhos do coração da gente, eles vão se aumentando à medida que o tempo passa, né? E chegou uma hora quando a minha filha já estava aqui, eu já tinha o Brian, já tinha a Sofia, a minha filha mais nova, e chegou uma hora que a mala que eu trouxe já não era mais a mesma mala que eu tinha e que não era mais tão fácil colocar tudo dentro dessa mala e voltar. E aí começou o sonho de ter acesso, eu queria poder ir e vir. Nunca mais voltei ao Brasil. Por quê? Porque eu não tenho permissão de sair daqui de dentro. Eu tenho a escolha. Eu posso escolher voltar para o Brasil hoje, da mesma forma que eu vim para cá, com uma mala. Mas essa escolha, hoje, ela já não é mais algo que eu consigo fazer. Há 8 anos atrás, nós entramos com um processo e esse processo me dava 50% de chance de conseguir o green card, 50% de chance de ser mandada embora daqui. Nessa opção, o que me restaria é ter 30 dias para juntar tudo que eu construí aqui em 21 anos e voltar para casa. Brasil. Em 2 anos de processo, nós conseguimos a nossa primeira audiência em frente ao juiz. Eu fiquei acelerada, meu coração disparou e eu, com toda a coragem do mundo, fui. Chegou na corte, o juiz disse que precisava de 1 ano para julgar o nosso caso. Em 1 ano a gente voltava para ter a resposta, se a gente ia conseguir o tão sonhado green card ou se a gente ia ter que ir embora. Esse ano se passou e na semana da minha audiência o mundo parou. Foi na semana em que o Covid chegou e tudo fechou e mais uma vez o meu sonho foi colocado em pausa. Eu corri atrás de tudo que precisava ser feito, uma vez que
Eu tenho 2 filhos americanos e o tempo passou e nessa semana eu tive a minha última audiência para correr atrás do tão sonhado Green Card. Eu fui avisada pelo advogado 25 dias antes da data marcada, 10 de julho. Começou uma correria sem fim para juntar todos os documentos que eu precisava. Tive que contratar pessoas para refazer papéis que foram feitos de forma errada. Eu tenho a mania de acreditar que todas as pessoas sonham o meu sonho junto comigo, da mesma forma que eu sonho. Então, paguei vários profissionais para fazerem, para me ajudar a colher provas que só eles podiam fazer, e eu confiei na palavra deles. Ontem, um dia antes da audiência, eu já estava pronta para gravar esse vídeo, para falar que eu ia viver a realização de um sonho e para vir contar para vocês que tinha dado tudo certo e que finalmente eu ia poder voltar para conhecer muitos de vocês pessoalmente, para poder me despedir de pessoas que eu não me despedi quando eu vim para cá e para poder matar as saudades, para poder conhecer meus sobrinhos, que eu não conheço nenhum pessoalmente. E eu recebi uma ligação do meu advogado e, para minha surpresa, ele me disse que eu tinha recebido uma oferta do agente do governo e nessa oferta ele me oferecia o encerramento do meu caso. Eu não compareceria à corte, o juiz encerraria o meu caso e eu teria todos os benefícios que eu tenho hoje, que um dia foram um sonho, né? Mas que eu não teria o Green Card, eu ficaria aqui da mesma forma que eu estou hoje, sem poder ir e voltar. Eu disse que de jeito nenhum, eu não queria ficar nessa situação, eu queria ir na frente do juiz. Eu tinha um fundamento, eu tinha uma história, eu tinha um histórico aqui e a probabilidade era muito alta de poder conseguir, né, o documento. E aí ele falou para mim que eles não tinham conseguido submeter todos os meus documentos em tempo hábil e que o juiz provavelmente não ia ver as provas. Eu falei, como assim o juiz não vai ver as provas? Tem 2 semanas que eu não como direito, que eu não durmo direito, que eu choro, que eu sonho, que eu vivo o processo na certeza de que vai dar certo, acreditando que você está lutando por mim e pela minha família, porque era o que deveria ser feito, teoricamente. E eu falei para ele que mesmo não tendo colocado os documentos no sistema, eu ia para a frente do juiz para lutar pelo meu sonho. E ele falou para mim que, como advogado, ele me aconselhava a não ir, porque o juiz não se baseia em sonhos, o juiz não estava querendo saber do meu histórico, da minha vida, da minha família. O juiz, ele inclusive teria o oficial do estado ao lado dele para que não deixasse que isso acontecesse. E que era um acordo que eles não ofereciam para muitas pessoas. E eu falei, se eles não oferecem para muitas pessoas, por que ofereceram para mim? E ele falou que é porque eles já tinham avaliado o meu caso e que eu não era uma cidadã que oferecia risco aos Estados Unidos. Que o meu caso não era forte o suficiente porque as provas não tinham sido submetidas em tempo hábil e que ele queria me dar a chance de não correr o risco de ser mandada de volta para casa em forma de deportação. Eu pedi um tempo, eu procurei ajuda com outros 2 profissionais de imigração e eles me disseram que nesse momento eu estava desesperada, eu não parava de chorar, eu quase não conseguia falar. E uma das advogadas falou para mim, Marina, eu sei que é o seu sonho e não é o fim, é só uma pausa. Como advogada, eu te aconselho escutar o seu advogado e pedir e aceitar o acordo do agente do estado. E aí você se prepara melhor e você vai para você conseguir, porque é mais fácil
abrir um caso do que lutar contra uma ordem de deportação. E aí, com o coração partido em 1000 pedaços, eu liguei para o advogado e eu assinei o acordo. Ele me disse que eu teria que ir na frente do juiz de qualquer jeito, né? Que poderia acontecer do juiz começar a sessão e encerrar assim que ele recebesse a mensagem de que a gente tinha feito um acordo. Poderia acontecer da gente nem entrar na sala, mas que era para eu seguir o protocolo e que a gente ia na corte. Não dormimos à noite, sabe? Acreditamos que talvez um milagre pudesse acontecer e que ele aceitasse os documentos e que ele aceitasse escutar a minha história e que a gente conseguisse o tão sonhado documento. Não aconteceu nada disso. A gente chegou lá, o advogado não apareceu. Nós entramos na sala com todas as testemunhas, com todos os documentos, uma bolsa enorme de documento, um sonho dentro de uma bolsa. O juiz entrou na hora marcada, eu ainda estava no telefone querendo saber onde estava o advogado, né? Ele não apareceu e o juiz olhou para mim e disse que o meu caso estava fechado e decidido, que era para eu entrar em contato com o meu advogado. Assim a gente fez. Eu saí de lá, eu fui no escritório, eles quiseram marcar uma outra hora, eu falei, eu não saio daqui antes de entender o que está acontecendo, né? Eu entendi que uma vez que eu assinei o acordo e que o caso foi encerrado, o que eu tinha pagado para o advogado, que é uma pequena fortuna, estava encerrado e que a gente poderia realmente reabrir o nosso caso mediante ao pagamento de um outro processo, porque seria tudo novo novamente. Eles perderam o prazo e fizeram com que eu perdesse o primeiro processo que já estava pago. Ontem foi a pausa do maior sonho da minha vida hoje, que é poder voltar, né, no Brasil de forma legal e poder regressar para cá, porque aqui é a minha casa. Eu procurei outro advogado. Hoje eu tenho uma entrevista com ele, porque agora eu preciso de alguém que sonhe o meu sonho junto comigo, que esteja disposto a lutar por mim. Eu entrei aqui há 21 anos atrás e eu cometi um único erro: não estar legal aqui quando eu entrei. Isso fez com que eu perdesse, assim, 21 anos de momentos com a minha família do Brasil. E fez com que eu criasse 21 outros anos de momentos aqui, porque eu entendo que hoje aqui é a minha primeira casa, é onde a minha família está. Eu consegui trazer a minha filha para cá, ela já tem a vida dela estabelecida aqui, os meus 2 outros filhos são nascidos aqui, a casa deles é aqui. A minha casa é do lado dos meus filhos. Então, esse é um dos vídeos mais difíceis que eu gravei até hoje, porque eu tô me expondo de uma forma que me traz um pouco de vergonha. Talvez por isso eu não tenha falado sobre isso antes. Podem ter certeza que, ao contrário de todos os outros vídeos que eu gravei aqui me emocionando, eu já me emocionei muito antes de sentar nessa cadeira. Ontem eu coloquei uma pausa no maior sonho da minha vida. Eu ainda tô cambaleando, mas amanhã é outro dia e eu vou levantar tão forte quanto eu sempre fui e eu vou lutar até o último momento. Enquanto existirem possibilidades de lutar por esse grande sonho, eu irei lutar. E no final, eu tenho a certeza de que a resposta final ela sempre vem de Deus e que Ele sempre sabe o que é o melhor para mim. Se lá na frente, quando o processo for reaberto e eu tiver uma outra data marcada, e na hora que eu chegar na frente do juiz ele decidir que aqui não é o meu lugar, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o Brasil e eu vou recomeçar quantas vezes forem necessárias. Hoje eu estou aqui falando para vocês que eu vou lutar, mas que o futuro a Deus pertence. Então, por enquanto, eu continuo impossibilitada de voltar,
de abraçar todos aqueles que eu amo, de me despedir de todos que se foram e eu ainda não vivi o luto. Mas a hora certa vai chegar. E eu tenho certeza que eu ainda vou celebrar a vitória. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado me assistindo, que quando for planejar um sonho, planeje cautelosamente. Não faça como eu, não espere o último momento, sabe? Viva o seu sonho. Você tem vontade de mudar a sua vida? Mude, seja forte. Procure instruções, profissionais capacitados e lute pelo seu sonho. Porque no final, a vida só vale a pena quando a gente sonha. E aqui eu tenho sonhado grandiosamente, cada dia mais. Um beijo no seu coração, eu espero poder te abraçar. Aí do outro lado, você que me admira, que me acompanha, que gosta de mim, muito em breve. Por enquanto, eu sou só a Marina na América, que não consegue ainda voltar para casa. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.